Super quarta-feira nos mercados. O Banco Central nos Estados Unidos manteve a taxa de juros inalterado, assim como esperado, com um discurso bom que animou as bolsas, principalmente as dos emergentes, né? O Brasil, o Bovespa subiu pouco mais de 2%. Eu vou comentar quais pontos foram importantes. E agora, né, no finalzinho do dia, quase às 7 da noite, o Banco Central por aqui divulgou, né, a decisão do Banco Central de aumentar em 0,75 a nossa taxa de juros, ou seja, a Selic foi para 2,75, acima do esperado, né? A expectativa estava no 0,50, com um comunicado que o mercado tem que olhar com atenção, né? Talvez ali o gato subiu no telhado, mas vamos analisar os pontos todos, tá? Vamos começar pela decisão nos Estados Unidos, né? Pela ata e depois pelo testemunhal, né? Pelo discurso ali. E qual o ponto importante? Né? O mercado, os países emergentes vinham sofrendo com o aumento das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos em função do medo da inflação e o que o Banco Central deles ponderou, tá? Então eles elevaram as expectativas de crescimento para 2021 de 4,2% para 6,5%, 2022 3,3%, 2023 2,2%, o desemprego deve cair de 6,2% para 4,5%, mas uma coisa, né, que foi importante ali foi ajudar a ancorar, né, que as taxas vão se manter estáveis, né, ou praticamente zeradas no intervalo de 0 e 0,25 pelos próximos anos. Então, o Banco Central ali teve o trabalho, né, reforçou a ideia de que as taxas vão se manter baixas, tá? E até um ponto importante aqui que eles colocam, né, o comitê espera que o atual patamar de juros seja apropriado e que até que as condições de trabalho tenham atingido níveis consideráveis, consistentes com as metas de pleno emprego. E um ponto e a inflação tenha alcançado 2% e possa exceder esse patamar moderadamente por algum tempo. Então ele coloca aqui que ele vai tolerar, inclusive, uma inflação um pouco mais alta, acima de 2%, né, por algum tempo. Então ele ajudou a reduzir aquela tensão que o mercado tinha em relação a esse medo de uma alta aí de juros por lá, dado a inflação, dada a retomada mais rápida que o esperado, mas os títulos, né, as treasuries aqui tiveram uma volatilidade e não cederam aqui, mesmo pelo final do dia aqui, estavam subindo. Mas isso acalmou e ajudou a impulsionar aqui os nossos mercados. Mas o grande ponto, né, a grande surpresa vem do nosso mercado. Eu venho falando, né, que eu estou bem mais cauteloso no nosso cenário por algumas mudanças, e o ponto 0,75 não era o esperado. O esperado estava em torno de 0,50, né? Não era unanimidade no mercado, mas grande parte do mercado estava ali apontando para 0,50, ou seja, tem um ajuste nos próximos dias para acontecer. E ele coloca aqui, né, como desafiador, né, um dos primeiros pontos aqui importantes, para os países emergentes, um cenário de grande liquidez que tem promovido uma alta dos ativos, tá? Então ele começa a trazer aqui que os ativos têm subido de preço em função dessa liquidez, e isso acaba sendo aqui um ponto desafiador para os países emergentes. Ele continua vendo uma recuperação aqui, indicando uma recuperação, né, econômica consistente, dados os últimos dados, né, mas a gente está falando do final do ano passado. E um ponto importante, né, ele começa a colocar aqui novamente o lado das commodities, né? Então as commodities têm subido fortemente, isso tem trazido inflação, né? Eu já falei algumas vezes aqui, o minério de ferro explodiu, isso acaba impactando o aço, e nossa inflação, né? Isso acaba pegando muito no IGPM. IGPM é uma inflação muito mais da cadeia do que consumidor final, entretanto é utilizado como indexador de muitos contratos, como aluguéis, e isso acaba impactando aqui na ponta final do consumidor. Então ele coloca aqui que ele vê como temporário ainda, entretanto traz alguma preocupação, tá? Então esse curto prazo tem demorado um pouco mais do que o previsto. E aí, dado esse cenário, ele coloca aqui, né, que existe um balanço de risco deles, risco para ambos os lados, né? Então a pandemia aqui pode atrasar o processo de recuperação, produzindo uma inflação abaixo do esperado, ponto que ele já trazia bastante. Entretanto, o que começa a chamar atenção é um prolongamento das políticas fiscais em resposta da pandemia, piore
a trajetória fiscal, né? E uma frustração em relação à continuidade das reformas. Então isso vai levar ao risco fiscal, criando uma assimetria de risco aqui nos mercados. Tá? Então isso aqui ele chama atenção. Essa questão da pandemia se prolongar e um risco fiscal com aumento aí dos estímulos acaba impactando, tá? Ele também vê um outro ponto aqui, né? Ele avalia que o processo de reformas e ajustes necessários para a economia brasileira é essencial para permitir sustentável, né? A economia sustentável, mas ele julga questionamentos sobre a continuidade das reformas e alteração de caráter permanente do processo de ajuste de contas públicas. Isso aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Ele está colocando aqui como dúvidas, né, a continuação, a evolução, né, do nosso processo de reformas, de ajuste no caminho da gente melhorar o nosso fiscal. Então é um ponto importante que eu venho falando muito nos nossos vídeos aqui, é que algumas coisas, aquele viés liberal, reformista, de melhoria, de alguma forma está se perdendo. O Banco Central levanta isso aqui, né? Ele fala, tem um problema aqui, isso aqui está preocupando o Banco Central, e toda a base fiscal, né, a expectativa de melhora nas contas públicas era um dos pontos que ajudava a sustentar uma taxa básica de juros, né, baixa, estimulativa, né, abaixo do estrutural. E isso é um dos apontamentos que ele faz aqui no comunicado que é bem importante, tá? Houve, além disso, né, dado tudo que está acontecendo, uma elevação nas projeções de inflações para 2021. Então ele considera como apropriado, né, esse aumento de 0,75, uma forma de ancorar as expectativas futuras, né, de inflação, ou seja, ele quer trazer as expectativas dos investidores, das pessoas, que a inflação vai se manter dentro da meta, por isso que ele está dando esse choque. E ele coloca aqui que o próximo passo, né, é um corte de 0,75 também. Então isso muda bastante coisa, né? A expectativa de um aumento de 0,50 já alteraram, ele está dando um choque aqui de 0,75, vai dar mais um choque de 0,75, está chamando atenção para o fiscal é problemático, está vendo alguns problemas na inflação, né? Que são choques temporários, mas que estão durando demais, e também chamando atenção, né, para esse cenário desafiador de reprecificação de ativos, dado a liquidez global, tá? Então, o que a gente pode tirar daqui? Bom, ele chamou atenção e um ponto é negativo, né? Amanhã a gente vai ter uma reação no mercado, provavelmente aqui impactando em bolsa, né? E a curva de juros futuro, né? Ou seja, os DIs subindo. Então isso aqui tem um impacto negativo em bolsa. E é o começo de um processo que eu venho chamando atenção. O Brasil degringolou? Não degringolou, mas tem algumas coisas importantes que estão acontecendo que nos fazem ser mais cautelosos, né? Ou seja, ter uma posição maior em caixa, estar posicionado em ativos mais dolarizados, com receita em outros mercados, tá? Isso aqui é importante. Na semana que vem sai a ata, né? A ata completa, e aí tendo a ata completa a gente vai discutir outros pontos, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.